Tá? Então vamos lá, Atos capítulo 20, vamos ler a história de um jovem. Tá? O versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Uma história de um garotão. E eu queria convidar você a imaginar comigo essa história. Aqui não fala a idade do Eutico, mas vamos imaginar que seja um garotão de 16 anos, tá bom? Beleza? Primeiro dia da semana, então domingo, tinha um convidado especial, o Paulo, e está lá o Eutico dando aquela dormida de tarde, né? Vamos contextualizar, dormindo de tarde. Tá? E a mãe chega e fala assim: bora para o culto. Ah não, mãe. Vambora que tem pregador especial. Quem, mãe? Hoje quem vai pregar é o Paulo. Ah não, mãe, aquele cara fala demais. Pelo amor de Deus. Última vez aí o cara falou, e ele falava mesmo, né? Se você prestar atenção aí, o Paulo gostava de falar, porque depois que ele ressuscitou o menino, ele ainda continuou falando. Eu lembro eu fui ser padrinho de casamento na Baixada Fluminense, 40 graus, eu em pé, e o noivo começou a balançar, ele estava todo suado, todo molhado. Eu falei com minha esposa: ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Ele caiu. Aí o pastor parou, então reanimou o rapaz, água, pôs 2 cadeiras, levou uns 15 minutos até o rapaz, e nós em pé, né? Agora mesmo quem vai cair somos nós, né? Pois não é que o pastor, em vez de terminar o negócio, falou assim: tudo bem, meu irmão? Está tudo tranquilo? Então, como eu ia dizendo, rapaz, mais uma meia hora de pregação, rapaz. Eu não dei conta, não. Viu? E Paulo era assim, mais ou menos. Então, eu imagino eu, tipo, lá, não, vou nada. O que é isso? Amanhã tem prova, tem que levantar cedo. Paulo fala muito. Bora, menino, bora, vou chamar seu pai. E aí, não teve jeito, o menino vai para a igreja e entra lá no lugar, diz o texto, que havia muitas lâmpadas no cenáculo, tinha janela, e vem o rapaz arrastando o pé, né? Arrastando o pé. Como não tinha galeria, se tivesse ele ia para a galeria, mas como não tinha, ele foi e olhou e sentou na janela. E aí a gente começa a pensar o que janela significa aí nessa situação. Mais do que um espaço assim, de uma construção, né? Janela significa rebeldia, liberdade. Eu estou, mas não estou. Entendeu? Eu estou aqui, mas estou na janela. Eu não quero nem saber. Eu estou aqui dentro só no físico. Eu estou lá fora, eu não queria estar aqui. Que droga que eu tenho que vir nessa igreja. Ainda aguentar esse cara falar. Eu estou sentado na janela. Mas janela é um lugar perigoso. Adrenalina. Jovem, outro papo. Mas é perigoso. O jovem que é jovem gosta de ver perigosamente. E aí não deu outra, né? Olha só. Olha, até Lucas, que escreveu aqui Atos, ele ainda fala... o jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Então imagina o menino sentado na janela, meio nas trevas, meio na luz, porque diz que tinha muita lâmpada lá dentro, então tinha muita luz lá dentro, meio para fora, meio para dentro, meio nas trevas, meio na luz, meio lá, meio cá. Como diria minha mãe, os mais antigos vão lembrar aí dessa expressão. Menino, um pé no mundo, um pé na igreja, lembra disso? Só a turma mais do Jurassic Park, assim, com a mami, né? Os dinossauros é que vão lembrar dessa expressão.
Minha mãe falava, menino, um pé no mundo, um pé na igreja. E ele começou a cochilar. E eu imagino que talvez alguém chegou lá e falou, rapaz, isso é perigoso. A mãe insistiu, filho, desce daí. Não vou descer. Eu não queria vir aqui, eu estou aqui. Você não falou que era para vir, estou aqui. E ele começou a cochilar, e cochilou, e disse que ele foi vencido pelo sono. Você já foi vencido pelo sono? Eu já, no volante. Ai, quando você acorda, você não sabe se você cochilou 3 segundos, 1 segundo, 10 segundos, o coração vai a 1000, você já está quase batendo na mureta, vem um outro farol, você... Né? Eu já fui vencido pelo sono, e Deus teve misericórdia de mim para não acontecer algo pior, né? Você já foi vencido pelo sono também? Pois é, o menino foi vencido pelo sono. E não caiu para dentro, né? Ele caiu para fora. Porque ele podia ter cochilado, pai, caiu para dentro, né? Mas dificilmente alguém que está na janela da vida cai para dentro. E talvez você veja aqui hoje, e você está vivendo exatamente isso, gente. Você criou seu filho na igreja. A quantidade de jovens que são criados na igreja e que acabam na janela, vivendo perigosamente no limite. Deixa eu dar umas estatísticas para vocês aqui. Você sabia que 85% das decisões por Cristo ocorrem na faixa etária entre os 13 e os 25 anos? Mas você sabia também que mais de 50% das pessoas que se desviam do Evangelho também é nessa fase da vida? É como se estivesse entrando pela porta, que é Jesus, e caindo pela janela. E torna-se o segundo estado pior do que o primeiro. Todos nós conhecemos aqui pessoas que corriam bem e que hoje encontram-se afastadas do Evangelho. Pessoas que foram criadas na igreja, pessoas que foram ensinadas. Né? Nasce, leva para o rol do berço, depois vai para pérolas de Cristo, soldadinhos do rei, rosas de Saron, o nome das classes, né? E depois vai para o CP, depois vai para a UPA e tal. E de repente, esse menino que foi criado na igreja, esse menino que foi cercado, ele está na janela. Você sabia que nós vivemos num mundo jovem, onde 60% da população tem menos de 25 anos de idade? O mundo ele está se tornando mais velho, porque a expectativa de vida está crescendo. Mas ainda hoje, vivemos no mundo jovem. Vivemos numa igreja jovem. E aí, gente, esse é um momento, uma oportunidade como essa, nós temos que parar para pensar por que tantos jovens hoje estão vivendo perigosamente no limite. E eles vão cair para fora. Eles não vão cair para dentro. A não ser que haja, por parte da igreja, uma atuação rápida. Porque o momento, gente, ele exige de nós urgência. O momento, a missão, a tarefa é urgente. Você sabia que hoje no Amapá, a cada 7 dias, 8 jovens se suicidam? Você sabia que a cada 10 segundos uma adolescente fica grávida no mundo? Você sabia que aumenta consideravelmente a cada dia o número de adolescentes com depressão? Adolescentes alcoólatras. 25% de todos os estudantes já tiveram algum tipo de envolvimento com droga, seja ela maconha, e agora tivemos a tristeza aí do nosso Supremo Tribunal liberar, né? Um tapa na cara de famílias que estão com os filhos à beira da morte. E em nome de uma liberdade, se empurra a juventude, se empurra as pessoas para mais perto da droga. Eu fiquei assim arrasado com uma decisão dessa. Aliás, o nosso Supremo Tribunal Federal, nos últimos tempos, ele tem tomado uma decisão com a qual eu concordo. Só decisões é outro assunto, né? Deixa para lá. É porque fica engasgado aqui, né? A gente está lutando aí com o jovem na droga e vem o Supremo Tribunal dizer que pode. Então nós podemos fazer passeata pelo crack também?
Podemos fazer pela pedofilia? Nós podemos fazer agora passeata em nome da liberdade? Isso é um absurdo. Mas o que nós, enquanto igreja, devemos fazer? E eu me refiro a você, papai. Eu estou pensando naquele jovem. Eu não estou pensando nem no jovem que precisa ser alcançado lá fora. Mas eu começo a pensar naquele jovem que foi criado na igreja e que foi ensinado a ele o evangelho. Por que um jovem desse sai fora? Por que outros jovens se convertem e não permanecem? Porque há tantas pessoas que se desviam hoje e a sua maioria são jovens. Por quê? Torna-se o segundo estado pior do que o primeiro. Por quê? A igreja precisa parar e pensar sobre os eúticos que nós temos no nosso meio. Você, papai, você, mamãe. E aqui eu pergunto mais uma vez, quem tem filhos de 25 anos para baixo? Levanta o braço. De 25 anos para baixo. O que nós vamos fazer com os nossos filhos? Porque se há de convir comigo que a janela do mundo hoje, a janela do mundo, ela é multicolorida. Se a janela na década de 70 era preto e branco, a janela do mundo hoje é multicolorida. Há várias opções. Há um convite muito grande para a juventude. E o que é que nós devemos fazer? Qual deve ser a posição da igreja? Primeiro, eu fico pensando se não somos nós mesmos que estamos empurrando o jovem para a janela. Será que com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de ser igreja, com o nosso jeito de ser dentro de casa, será que nós mesmos não temos empurrado os nossos jovens para a janela? Será que não somos nós, com o nosso, às vezes, legalismo, com a nossa falta de visão do mundo hoje? Será que nós mesmos, com o nosso jeito de ser, nós mesmos não temos empurrado a nossa juventude para a janela? Você sabe que as 4 maiores decisões da vida, elas começam com a letra C, né? Sabia disso? As 4 decisões mais importantes da vida começam com a letra C, e via de regra são tomadas nessa fase, entre os 13 e os 25 anos. Primeira grande decisão da vida, mais importante, chama-se conversão. Existe alguma decisão mais importante que essa? Conversão, da pessoa se entregar a Cristo. A segunda decisão mais importante é consagração. É o que eu vou fazer com os dons e talentos que Deus me deu. A terceira decisão mais importante da vida é casamento. E a quarta decisão mais importante é carreira. O que eu vou fazer da minha vida? Que caminho eu vou seguir? E será que nós, enquanto igreja, estamos dando resposta a essas grandes perguntas, ajudando os nossos jovens a tomarem decisões nessas áreas tão importantes? Ou será que nós, com o nosso jeito de ser igreja, de ser pai, de ser líder, nós não estamos, de uma certa maneira, empurrando os nossos jovens para a janela? Nós vivemos um tempo muito difícil, meus irmãos, de grande confusão espiritual. E a situação é grave se nós olharmos especificamente para essa fatia do bolo, que são os jovens e os adolescentes. Porque essa confusão espiritual está afetando a todos. Nós temos uma geração de pouca Bíblia, quase nenhuma Bíblia. E o próprio Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E aqui eu quero fazer uma crítica a nós enquanto igreja, né? A gente bate no peito para dizer que a nossa doutrina é boa. E eu acho que é boa mesmo. Se não fosse, eu não estaria na igreja presbiteriana. Mas o problema não é se nós temos ou não uma boa doutrina. A questão é como é que nós vamos fazer para comunicar essa mensagem que não muda a uma juventude que está em acelerada mudança. A questão não é se temos ou não temos uma boa mensagem. Nós temos uma boa mensagem. Nós temos uma boa, não, uma maravilhosa, a única mensagem. Mas a questão não é mais essa. A questão é como é que nós vamos chegar ao coração do jovem, porque há um apelo muito grande por parte da mídia, de todos os canais, para roubar o coração da juventude e dos jovens de hoje. A concorrência é muito grande. E aí nós precisamos lançar mão de algo chamado criatividade. É isso que eu penso. Como alcançar a juventude de hoje, os adolescentes de hoje, com essa mensagem que não muda. Porque se é verdade
que a mensagem não muda, é verdade que os métodos mudam. Os métodos mudam. E a questão é da metodologia. Será que nós vamos, como que nós vamos chegar? Essa é a grande dificuldade. Nós precisamos repensar, refletir. A mensagem que nós temos é o dinamite de Deus, é o poder de Deus para mudar todo aquele que crê. Não é? Mas como é que nós vamos chegar e alcançar o coração desse jovem? Será que nós não temos que repensar, às vezes, a nossa metodologia para podermos alcançar esses adolescentes, para poder alcançar esses jovens? E atrelada a essa questão, existe uma outra questão muito séria, porque a própria palavra diz, Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, veja bem, esse número é muito preocupante. Jesus disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Isso é uma realidade, certo? Foi ele que disse. Se você olhar para essa fatia do bolo, e eu me refiro aí, essa faixa etária que vem dos 25 anos para baixo, e fizer uma pesquisa, você vai descobrir algo realmente preocupante. Nós temos uma pesquisa e descobrimos que 85% a 90% dos obreiros de tempo integral, e aí obreiros de tempo integral nós vamos chamar dos pastores, missionários, missionárias, né? 90% desse grupo, ele trabalha prioritariamente com adultos acima de 25 anos. Então, se é verdade essa realidade doída que nós temos hoje no Brasil, ela se torna mais doída ainda quando nós olhamos para essa fatia. Toda semana eu recebo um pedido de um colega, alguém falando, poxa, Marcelo, você não tem um obreiro, um pastor que possa trabalhar com adolescente? Aí eu falo, meu irmão, olha, eu vou te falar que o versículo já até mudou. O versículo agora é assim, obreiro para trabalhar com adolescentes e jovens, quem o achará? O seu valor excede o de muitas joias. Porque não existe. Nós não estamos, a nossa formação, a formação que nós precisamos dar a esses líderes, a esses obreiros, está muito defasada. Então nós precisamos buscar mais obreiros, porque alguma coisa muito séria está acontecendo entre a porta e a janela. Jesus é a porta, se alguém entrar por ele será salvo. Mas o que está acontecendo entre a porta e a janela? Não é? O que está acontecendo? Por que nós temos tantas pessoas caindo da janela? Não é? Por quê? Quais as atitudes? Que pensamentos nós devemos elaborar? Que reflexão que nós devemos fazer para diminuir isso? E aí eu penso nessa questão dos obreiros, penso na questão da metodologia, penso na questão também como pais, da gente aprender a negociar aquilo que é negociável, né? Eu acho que às vezes nós não negociamos nem aquilo que é negociável, e quando nós agimos assim, nós empurramos o nosso filho para a janela, né? Nós precisamos aprender a negociar o negociar, porque o que é inegociável, a gente sabe o que é inegociável. A gente sabe, não é? É muito claro na Bíblia o que é inegociável. Mas eu descobri que a maior parte dos nossos grandes enfrentamentos com os filhos está justamente naquilo que é negociável. Eu fui criado de uma forma muito rígida, porque minha mãe ela entrou de cabeça no movimento de renovação espiritual do início da década de 70, e então assim, eu era um adolescente, eu não entendia, tudo era pecado, e a minha mãe era muito brava, mas muito brava. Sabe o que é a mãe brava? É mais ainda, é muito brava. E tudo era pecado, né? A gente gostava de jogar bola, ela falava, não, tinha aqueles negócios que falava no início da década de 70, né? Como é que era? Bola é o ovo de Satanás. Tudo é do Baal, futebol, vôlei Baal e basquete Baal, é do Baal. E aquele negócio, e a minha mãe, coitada, assim, com a maior das boas intenções, eu sentia que ela estava me empurrando muito para a janela, com aquele jeito rigoroso, legalista, e não havia chance. Naquela época, ela me deu uma palavra muito dura. A gente gostava lembra que a gente usava as calças
jeans, a boca era assim fina, a gente mandava abrir, né? O pessoal tá assim, a boca era 52 e tal. Eu era doido para ter um macacão Lee, sabe aquele macacão Lee? Todo mundo queria ter, né? Quem falou? Todo mundo queria ter. E eu consegui, minha mãe era costureira. Eu falei, mãe, olha, eu consegui o macacão, um rapaz comprou lá em São Paulo, na importadora, que não chegava em Belo Horizonte. Era uma época muito diferente. Eu falei, mãe, a senhora pode abrir a boca do macacão para mim? Porque aí a senhora põe uma nesga assim, de pano e tal, vai ficar muito legal. Sabe o que minha mãe falou comigo? Ela falou, não faço isso, e se você fizer, eu te ponho para fora de casa. Brava, né? Brava? Brava! Eu falei, o quê? O que eu estou fazendo, gente? Estou pedindo para abrir. E aí, a experiência foi benção na minha vida, porque anos depois, eu estava domingo de manhã, assim, sabe aquele domingo de manhã antes de sair para a igreja? Que você fica todo estressado, né? E que você briga no carro, mas tem que chegar rindo na igreja. No carro o pau quebrou, mas aí você chega na igreja, faz assim, ó, bandinho. E era uma manhã daquelas, e minha filha mais velha, essa que se casou e que agora é mamãe, ela era uma adolescente, eu entrei no quarto, ela estava com uma calça assim apertada, com 3 rasgados assim, sabe? Aqueles rasgadinhos que já vem de fábrica. Eu achei aquilo um absurdo. Falei, que isso? Isso não é roupa de ir na igreja? Absurdo. Pá, briguei. Troca essa calça, não faz isso, não sei o quê. Dei aquela briga e ela não entendeu nada. Entrei dentro da cozinha e eu tive a visão da minha mãe, assim, se você abrir a boca do macacão. Eu voltei, falei, filha, calça muito legal, vamos com essa aí, tá tudo certo. Sabe por quê? Eu ia empurrar minha filha para a janela. Porque ela ia para a igreja, porque ela ia me obedecer. Mas ela ia igual eu, Tico, sentada na janela, falando que droga. Meu pai, qual o problema? Era o mesmo problema que eu estava enfrentando com a minha mãe. Minha mãe estava preocupada, não era comigo, era com ela. Olha, o filho da irmã Ivone, olha, a boca do macacão, 52. E eu estava preocupado, era comigo, não era com a minha filha. Olha, o filho lá, na época eu não era pastor, era presbítero, olha o filho do presbítero. A filha do presbítero. Qual o problema? E numa dessas aí, você perde o coração do seu filho, você empurra ele para a janela por causa de uma bobagem. Por causa de uma idiotice. A gente empurra o filho da gente para a janela e depois ainda vamos pedir oração na igreja, dizendo, meu filho está na janela. Mas por quê? Porque você não negocia nada, nem o negociável. Por causa da braveza da minha mãe, eu sempre tinha que chegar em casa 10 horas da noite. O mundo mudou muito, né? Porque 10 horas da noite a televisão saía do ar, inclusive, não era? A televisão saía do ar. Eu lembro até hoje da música que tocava lá para sair do ar. A TV chamava Itacolomi, não tinha esse negócio de Rede Globo, nada disso. Aí cantava TV Itacolomi, sempre na liderança, Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais, boa noite. 10 horas da noite. E a gente ficava chateado porque, poxa, era tão bacana, sábado à noite tinha Bonanza, e domingo à noite tinha o Homem de Virgínia. Ô pobreza, meu Deus. E eu ficava doido para chegar depressa da igreja para assistir o Homem de Virgínia, porque era assim 8h30 da noite, depois a televisão saía do ar. E para sair de casa era um horror. Minha mãe falava assim, olha para mim, onde é que você vai? Não, mãe, olha para mim. Aí eu olhava. 10 horas dentro dessa casa. E se tudo der errado, você perdeu o ônibus, né? Porque eu sou de família pobre, viu, gente? Pobre. Se der tudo errado, 10h15. 15 minutos de tolerância. Isso é um problema para mim hoje. Porque imagina, eu tive 3 filhas. Quantas festas de 15 anos de colega eu tive que negociar? Calculei em torno de 160, 170 festas. Como é que você faz isso? A menina chega, pai, tem uma festa de 15 anos, coisa boa, festa de família, tudo bacaninha. Pá. Aí eu falo, então, que hora que você vai voltar? Não, pai, é a festa e tal. Que hora que você... Então, 11 horas aqui em casa? Que isso, pai? Não quero mais não, 11 horas, nem dançou a valsa, que é isso? Você ficou doido? Não, então 1 hora. Que não quero mais não. Porque o mundo mudou, né? Aí você tem que negociar, e com celular, e com van para buscar, e táxi para buscar. Você negocia até 2h30, fica de oração na sala, ajoelhado. Porque o mundo mudou, não é não, gente? O mundo mudou? Mudou. Hoje, 10 horas da noite, a turma está resolvendo se vai sair.
Está querendo saber se vai comer pizza ou vai no Girafas, ou não sei lá onde. 10 horas, 10h30, aí chegaram que vai ser pizza. Aí começa a decidir que sabor que é. Vai ou não vai, gente? Ah, mas... Aí 11 horas vai sair. O mundo mudou. E nós temos que aprender a negociar todas essas coisas. Porque se nós não negociarmos nem o negociável, nós vamos empurrar o nosso filho, nossa filha para a janela. Mas eu queria, gente, me deter no versículo 10. Versículo 10 é espetacular. Porque é o seguinte, toda vez que fala de Paulo, falaram que era para fazer uma saudação para os internautas. Então os internautas, Deus abençoe vocês. É porque eu esqueci, né? Eu não sou acostumado com isso não. Minha igreja tem 60 pessoas, gente. Então, toda vez que eu olho para o Paulo, eu acho o Paulo assim meio bravo demais. Esse negócio dele falar e até ao romper do dia, eu não gosto muito dessas coisas, não. Eu gosto mais do Pedrão. O Pedrão é mais parecido com a gente, né? O Pedro marcava um gol a favor, um contra. Você não sabia exatamente o time que estava jogando. O Pedro era assim, né? Gostava de chamar a atenção de Jesus, mas depois era quebrantado também. Então eu falo assim, se teve jeito para o Pedro, então eu estou na fila, também tem jeito para mim. Porque o Pedro é igualzinho a gente, né? Agora o Paulo não, o Paulo é assim. Eu olho para o Paulo, falo, não, o Paulo, né? Paulo é da prateleira de cima, né, gente? Mas aqui, gente, o Paulo me ganha. O Paulo toma uma atitude absolutamente extraordinária. Veja o versículo 10, diz o texto que, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Paulo podia aproveitar, eu até imaginava assim que talvez essa seria a atitude que Paulo deveria tomar, né? Por ser ele tão bravo assim. Então, Paulo poderia ter falado assim, muito bem, porque o menino caiu, e aí alguém gritou lá, morreu, 3 andares, ninguém vai descer. Foi muito bom que um menino morresse para todo mundo aprender que janela não é lugar de assentar. E por que os diáconos não mandaram colocar grade nas janelas? Onde é que está essa mãe? Esse pai que permite o jovem na janela? Imagino que Paulo poderia ter aproveitado a oportunidade, dar uma lição de moral em todo mundo, né? E falar, e agora quero ver ninguém mais a se sentar, porque agora sim, foi uma lição para todo mundo, que janela não é lugar de... Não é assim que a gente faz? Mas vamos pensar naquela mamãe, gente. Porque a essa hora é fácil a gente falar, né? Mãe, cadê a mãe que deixou o menino sentar? Esse pai displicente. Vamos tentar olhar com outros olhos? Vamos? Você que é mamãe, você que é papai, o desespero dessa mãe, o desespero desse pai, não era para ter sentado na janela, mas foi. E aí Paulo, gente, ao invés de dar essa bronca toda, Paulo, esses 3 verbos aqui, olha os 3 verbos do versículo 10. Paulo desceu, Paulo se inclinou, Paulo abraçou. Pronto, gente. Não precisamos fazer mais nada não. Podemos ir embora para casa. Está aqui a receita. Está aqui a receita para aqueles que não estão na janela, para aqueles que já estão na janela, para aqueles que já caíram da janela. A receita para você, papai, para você, mamãe, talvez seu filho, esse menino crente maravilhoso, que embora esteja sendo atraído pela janela do mundo, mas está aí firme. É a receita para você, é a receita para você, papai, mamãe, que percebe que o seu filho esfriou na fé e que está sentado meio nas trevas, meio na luz, e está com um pé lá e outro cá, e você está com medo, e você já falou com ele, e você ora por ele, e ele insiste em ficar na janela, é domingo de manhã aqui, é domingo depois do culto no outro lugar, é não sei aonde, é isso, e as companhias, você está preocupado, e talvez para você também que tem um filho que corria bem, mas já caiu da janela, e que foi vencido pela droga, foi vencido por uma gravidez fora de hora, foi vencida pelo aborto, foi vencido por alguma coisa, algo aconteceu. Essa é a palavra de Jesus para nós hoje, a palavra de Deus para mim que sou papai, para você que é mamãe, para você, vovô, vovó, para todos nós, independente se o nosso filho está na janela, fora da janela, já caiu da janela. A palavra é, nós precisamos descer. Nós precisamos descer. Papai, você precisa descer.
Você precisa descer. Sair do seu pedestal. Paulo desceu. Paulo desceu, gente. Nós precisamos descer. A igreja precisa descer para abraçar. A gente precisa descer. A gente precisa chegar mais perto. Nós temos que fazer exatamente o que Jesus fez. Jesus desceu. Deus não nos amou de longe, dizendo, alô, amo vocês, tá? Não. Ele desceu, ele se fez Emanuel, Deus conosco. Nós precisamos descer do nosso pedestal de pai, de líder, de pastor, de isso, daquilo, de presbítero, de não sei o quê. Nós temos que descer. De empresário bem-sucedido, nós temos que descer. De sei lá o que, nós temos que descer. Nós temos que chegar perto da juventude, gente. Porque se a gente não chega perto, tem outro que chega. Tem outro que chega. E a missão do outro é matar, roubar e destruir. Gente, eu fico vendo aí, eu ando esse Brasil todo, eu vejo pais que se esforçam para dar a melhor faculdade para os filhos. Maravilha, parabéns para você. Vou dar aquele plano de saúde espetacular. Bom também. Comida de primeira, todo conforto. Meu filho passou, vou dar um carro para ele. Ótimo. Falou que investimento na área espiritual é zero. Você ora pelo seu filho? Nós estamos lançando uma campanha no Movimento Desperta Débora, assim, já orou pelo seu filho hoje? É uma pergunta instigante, a gente coloca nos carros, coloca nas camisetas, já orou pelo seu filho hoje? Aconteceu em Belo Horizonte. A mãe que vai levar o filho, até uma senhora lá da igreja, vai levar o filho na escola todo dia, e no carro dela está escrito, já orou pelo seu filho hoje? E ela para no sinal, conversa de sinal, gente, 45 segundos. Para um carro do lado, buzinando, pede ela para baixar o vidro, ela baixa, e era um senhor, chorando, as lágrimas, dizendo, quero te agradecer. Agradecer o quê? O adesivo é atrás. Mas por quê? Porque o meu filho bateu o carro, e eu queria dar uma surra nele. Eu queria espancar ele, mas o meu filho não precisa de uma surra, meu filho precisa de oração. E eu não estou orando pelo meu filho. Você ora pelo seu filho, você levanta de madrugada, porque é fácil pedir oração, né, gente? Nós estamos com a cultura de pedir oração, que é um negócio, lá na igreja eu falei, gente, para de levar pedido de oração também. A gente tem uns grupos de oração, não pode fazer mais nada do que um tem que orar pela filho da cozinheira, o primo da cabeleireira. Eu falei, não, calma, eu vou dar uma regra para vocês. Quando alguém pedir oração, você faz o seguinte, vou orar agora. Vai pedir oração? Faça isso, gente. Seja no salão de beleza, na fila do banco, vai para um cantinho, você quer oração? Vem cá, eu vou te orar. Agora você quer, já ora, porque esse negócio de vou orar, depois você nunca mais ora, já está mentindo. Então, melhor orar na hora. E outra, você fala assim, você não quer aprender a orar, não? Vou te ensinar a orar. Vamos encontrar para a gente aprender a orar? Porque aí você também não precisa pedir para os outros, você também já sabe orar. Porque muita gente que pede oração, também não ora, não. Gosta de pedir, né? O crente 6 horas. 6 horas é por mim, gente. 6 horas por mim, 6 horas por mim. E 6 horas por mim aí. Então você ora de madrugada. Quero fazer um desafio aqui. Quem tem problema assim, não tem aquele sono de deitou 10 da noite, acordou 6 da manhã e tem acorda. Eu, por exemplo, eu acordo, vou na geladeira, faço limonada. Quem tem problema assim que o sono é picado? Levanta o braço. Levanta o braço, mano. Sério. Então, beleza. Quero te fazer uma proposta. Se você acordou de madrugada, é Deus te chamando. Se você tem filho, é para orar pelos filhos. Se você não tem, é para orar pelos pais. Mas é orar bacaninha, né? Lá deitadinho, assim, depois você já dormiu, não. Você vai levantar mesmo, foi Deus que chamou, certo? Você vai levantar, você vai no quarto do seu filho, sua filha, põe a mão na cabeça de levezinho, não vai acordar o menino, senão ele fica com raiva também. Vai lá, né? Ora por ele. Se for seu papai e sua mamãe, você vai lá, ora pelo seu papai e sua mamãe, entendeu? Temos que orar pelos filhos, gente. Investimento espiritual. A gente mexe com acampamentos, a gente mexe com congressos, negócios. Eu vejo muito pai falando, esses acampamentos são caros. Caro é casa de recuperação, rapaz. Caro é hospital psiquiátrico.
Invista na vida do seu filho espiritualmente. Dá ele um bom livro, dá um bom CD. Se ele quer ir, eu tenho uma filosofia, eu criei minhas filhas assim. Falou que é coisa que tem o evangelho no meio, pode ir. Seu pai banca. O banco, velho. Eu vou dever, eu estou investindo para a eternidade. Não quero nem saber. Porque isso aí dá juros para a eternidade, gente. Invista, desça, se envolva com seu filho, se envolva, seja amigo dos amigos do seu filho. Se envolva, desça, se inclina. Paulo desceu, se inclinou. Inclinar é ouvir, ouça seu filho. Eu tenho uma filha, só que quando ela começa a falar, é punk mesmo. Você tem que ouvir. Ela conta tudo. E eu ainda falo, fala filha, com riqueza de detalhes. Fala. Ouça, porque se você não der ouvidos a seu filho, tem gente que vai dar. E esse que vai dar ouvidos, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o seu filho, ele quer matar o seu filho, ele quer roubar a sua filha. E os filhos são herança do Senhor. E, finalmente, a gente precisa abraçar. Porque se a gente não abraçar, tem outro que vai abraçar. Abraça seu filho. Abraça sua filha. Ouça sua filha. Ouça seu filho. Isso não é só em casa, não. A igreja também precisa ser assim. Nós precisamos ouvir mais o que os adolescentes estão falando. Tá bom, Cristo é a resposta, mas qual é a pergunta? Qual é a pergunta que os adolescentes estão fazendo? Ou quais são as perguntas? Gente, nós temos um acampamento em janeiro desse ano, o tema era pergunte qualquer coisa. Então não tinha tema. O tema é eles que davam. Você vê as perguntas. As perguntas. Por exemplo, uma pergunta que surgiu lá. Bom, essa é tradicional, né? Todo mundo pergunta mesmo. Se Deus é tão bom, por que inocente sofre? Outra. Quem tem mais direito? A mulher sobre o seu próprio corpo ou a criança de nascer? Sobre o aborto. Outra pergunta. Eu não transo, eu não tenho relações sexuais com a minha namorada, mas eu gosto de pornografia. Qual o problema? É só eu sozinho mesmo? Outra pergunta. A gente não tem uma turma que diz que a gente pode beber socialmente? Por que eu não posso fumar maconha socialmente? Qual o problema com bruxaria? As pessoas não são livres para fazerem a sua opção sexual? Pergunta, gente. Nós ficamos lá uma semana toda e vamos ter que fazer a parte 2, a luta continua, porque não deu para responder todas as perguntas. Jesus é a resposta. A Bíblia tem resposta para tudo. Mas nós precisamos ouvir quais são os dilemas, quais são as questões que a juventude está colocando para nós. Porque o mundo mudou em 30 anos. O mundo mudou. E tentar alcançar essa juventude com uma metodologia da década de 70, não vai dar. Nós temos que repensar para nós mesmos não empurrarmos os nossos filhos para a janela. E para você fica o exemplo de Paulo. Desceu, se inclinou e abraçou. A gente vai terminar. Eu queria terminar com um momento de oração. O que vocês acham? Vamos ter um momento de oração pelos filhos, netos, sobrinhos. Né? Quem sabe nós podíamos fazer um pacto aqui. Que nenhum dos filhos dessa igreja vai se desviar. Amém? Que todos os filhos são consagrados a Jesus. Que nenhum deles vai cair da janela. Mas no que depender de nós vamos fazer igual Paulo. Nós vamos descer. Nós vamos nos inclinar, nós vamos abraçar essa juventude. Porque esses adolescentes, esses jovens, têm que ser a prioridade para a igreja, gente. Porque eles são a prioridade do inferno. E se eles são a prioridade do inferno, eles têm que ser a prioridade da igreja. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso,
que pode todas as coisas. E que essa manhã está enchendo nosso coração de esperança. Amém, gente? Eu falei com vocês que meu DNA é presbiteriano, mas eu tenho uma veia pentecostal, por causa da minha avó, né? E aí eu lembro dos hinos que ela me levava para ouvir lá na Igreja Assembleia de Deus, e um deles era esse: ninguém detém obra santa, ninguém detém obra santa, nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse dor, ninguém detém obra santa, essa causa é do Senhor, porque os nossos filhos são herança de Deus. Né? Muitos são os hinos. E aí eu queria ter esse momento de oração com vocês. Oi? Os 4 Cs mais importantes da vida? 4 decisões mais importantes da vida. Primeiro é conversão. Tá? Você acha assim, você ora assim: meu Deus, meu filho tem um bom casamento, que bom. Mas antes disso você tem que orar: meu Deus, que meu filho seja salvo. Orar pela conversão dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos. Segundo, é consagração. Porque não adianta só se converter, tem que ter uma vida consagrada a Jesus de Nazaré. Terceiro, casamento. Quarto, carreira, profissão. O que ele vai fazer? E é nessa ordem, viu, gente? É nessa ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. É nessa ordem, tá? Mas eu queria orar por você, papai, mamãe, que está precisando de esperança. Quero orar por você também, que é filho. E vamos ficar de pé. E se você quer se juntar a mim aqui, sei que nós já oramos pelas famílias hoje, mas quero orar especificamente por você, você que tem sofrido e tem tido enfrentamentos sérios, às vezes com um sobrinho, com um filho, filha, neto, neta, ou você que é jovem ainda e que não é mamãe, não é papai, mas que quer orar pelo seu pai que tem problema com algum tipo de vício. Traga aqui para Jesus agora. Você que tem um filho que está na janela, você cujo filho às vezes já caiu da janela, eu quero orar por você, pelo seu neto, pelo seu sobrinho. Então vem aqui rapidamente, traga aqui o seu filho. Traga aqui o seu pedido, melhor dizendo, né? Chega bem à frente aqui, por favor. Pode chegar bem à frente, bem à frente. Outro hino muito maravilhoso também lá da Assembleia de Deus é: quando Jesus estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus é esse Deus que se importa conosco. Então faz o seguinte, abraça a pessoa que está do seu lado aí. Tem dia que nós estamos dando um abraço, né? Então esse abraço aí. Ah, você é bi? Ô Bisa, que linda que ela é, Bisa. Tem mais Bisa aí? Tem mais bisavó? Bisavó? Você é Bisa também? Que linda. Atrás de você. Então, você está sem abraço. Ó. Fica abraçado. Esse abraço aí não é um abraço da pessoa, esse é um abraço de Deus, tá bom? Um abraço de Deus aí no seu. Mas tem dia que a gente precisa, além do abraço, a gente precisa de um cafuné. Então faz um cafuné de Deus aí, faz um cafuné de Deus. Um cafuné de Deus. Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estender a sua mão para mim. Vamos cantar esse coro? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estender a sua mão para mim. Eu gosto desse hino porque teologicamente ele é correto, né? É Jesus que toma a iniciativa, né?
Ele é que estende a mão. Nós vamos orar agora. Jesus, estenda a mão para os nossos filhos e filhas, Pai. Jesus, estenda a mão para os nossos netos, sobrinhos. Jesus, estende a mão para a juventude dessa igreja, para os adolescentes. Deus, as pessoas estão aqui, Pai, e cada um veio com uma história, cada um veio com uma dor, com uma angústia, e como nós vimos mais cedo, o Senhor olha para nós, e não somente olha, mas o Senhor olha com compaixão. Jesus, o Senhor conhece cada família aqui representada. O Senhor conhece as histórias. O Senhor sabe daquele menino que ainda não foi para a janela, mas está num processo preocupante, Senhor. O Senhor conhece aqueles que já estão na janela, meio para fora, meio para dentro, vivendo perigosamente no limite. O Senhor conhece aqueles que já caíram da janela. O Senhor conhece tudo, Pai. E nós te pedimos que o Senhor estenda a mão, Senhor. Estende a mão, Senhor. Estende a mão como o Senhor estendeu para aquele rapaz, filho da viúva de Naim. Estende a mão, Senhor. Estende a mão para aquela moça, Pai. Estende a mão para aquele rapaz, Senhor. Estende a mão para aquele adolescente. Estende a mão através das nossas mãos, Senhor. Que nós possamos ser os braços do Senhor. Que nós possamos ser as mãos do Senhor para descer, para abraçar, para se inclinar. E aí sim dizer como o apóstolo Paulo: não vos preocupeis, porque a vida nele está. Faça isso, Senhor. Eu oro, Deus, eu intercedo, eu clamo, ó Espírito Santo. O que eu podia fazer, eu já fiz, Pai. Eu preguei a Tua palavra, agora é obra Tua. Renova a esperança, renova o ânimo e estende a mão para os nossos filhos e filhas. E para os nossos papais e mamães também. Faça isso, Senhor. E nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque só o Senhor merece. Vamos cantar mais uma vez, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Mais uma vez para terminar. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu sua mão, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E depois que Paulo desce, Paulo se inclina e Paulo abraça, aí ele diz: não vos perturbeis, a vida nele está. Então eu queria que vocês fossem em paz, porque ainda há esperança, ainda há vida para essa juventude, ainda há vida para o seu filho, para o seu neto, ainda há vida para os adolescentes desse país, porque a última palavra é de Jesus de Nazaré. Então você dá uns 5, 10 abraços, e eu quero agradecer o tocador de piano aí, que é gente boa. Eu gosto de gente que já vai lá, você falou, ele já foi, e aí vocês vão se abraçando aí, volta para o seu lugar, e fala: não vos perturbeis, saia daqui com esperança.
Amém. Nós queremos agradecer ao reverendo Marcelo Gualberto pela palavra que Deus colocou no seu coração e que pela instrumentalidade chegou até aos nossos corações nesta manhã. Que esses desafios sejam desafios que marquem profundamente a vida da nossa igreja, a minha vida e a sua vida, e que nós estejamos dispostos a caminhar dentro de um plano maravilhoso que Deus tem traçado para a vida da sua igreja. Um bom domingo a todos, que Deus nos abençoe e à noite estaremos juntos novamente. Reverendo Marcelo está à porta para abraçar a todos os irmãos.